Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Antes de lermos, eu preciso abordar algumas questões para que possamos estar sintonizados aqui na leitura. Essa carta eu tenho pregado ela durante algum tempo, nas oportunidades que eu tive, e tem sido assim abençoador compartilhar dessa carta, estudar essa carta. E nós iniciamos, na última vez que eu preguei, na live no Facebook, nós iniciamos esse capítulo 3 falando sobre o entendimento de Paulo acerca dos filhos da desobediência. Capítulo 3, versículo 6. E Paulo vai dizer que todos nós andávamos, os colossos andavam no caminho dos filhos da desobediência. Paulo não vai dizer que nós éramos filhos da desobediência, mas que andávamos nesse caminho. E os filhos da desobediência, Paulo vai dizer que esses são os alvos. Os filhos da desobediência são os alvos da ira de Deus. Romanos 1, Paulo vai dizer isso. E essa ira de Deus não se refere apenas a um tempo futuro, mas ela é revelada também no tempo presente. Por mais que essa ira será mais forte, será mais horrível no tempo futuro, no juízo final. Por mais que no juízo final Deus irá descarregar todas as suas taças cheias de ira, essa ira do Senhor já é possível ser vista no presente século, nos filhos da desobediência, quando Deus abandona os filhos da desobediência em seus próprios pecados. E você pode se perguntar por que o mundo está tão mal? Por que a imoralidade cresce tanto? Porque Deus tem revelado a sua ira, um abandono daqueles que são filhos da desobediência. O mundo está mal, não se refere ao fato de que Deus abandonou o mundo, abandonou a criação, não. Mas é o fato de que a ira de Deus tem sido revelada aos homens. E aquilo que Deus fez em seu próprio Filho, Deus, Ele fará ainda mais naqueles que são filhos da desobediência. E Deus não faz isso, meu irmão, porque Ele nos tem como inimigo. Não é essa a questão, não é uma vingança de Deus. Mas na verdade a Bíblia vai dizer que é a humanidade que está em rebeldia com o Criador. Nós que temos Deus como nosso inimigo. Por isso que a ira de Deus, ela é santa. Não se trata apenas de vingança, mas de santidade. Nós o temos como inimigo. Então Paulo, no capítulo 3, ele escreve uma lista de pecados em que os gentios, no qual ele está escrevendo em Colossos, estão familiarizados, Eu pude falar que os judeus, por terem um contexto religioso muito forte, eles não estavam muito familiarizados com essa lista de pecados que Paulo nos dá no versículo 5 do capítulo 3. Porque os judeus, por terem uma forte religião, eles eram contra a imoralidade sexual e entre outros pecados. Isso era uma questão mais dos gentios, porque os gentios, por serem pagãos e por terem crenças em deuses pagãos, a imoralidade entre eles era mais normal. Os judeus pecavam no legalismo, na lei, na necessidade da lei. Os pagãos pecavam na imoralidade, no pecado da imoralidade sexual. Então, antes de ler o texto, e o texto que nós vamos ler é do versículo 12 ao 17, é necessário lembrar que Paulo aqui nesse capítulo 3, ele está escrevendo de forma específica contra os ascéticos. Durante a carta de Paulo aos Colossenses, ele escreve contra o judaísmo místico, que é aquilo que nós conhecemos como gnosticismo. O judaísmo místico é a mistura da religião judaica com a religião grega.
Paulo escreve contra eles durante o capítulo 1 e durante o capítulo 2, mas agora, meu irmão, no capítulo 3, é importante você saber disso, que Paulo está escrevendo sobre os ascéticos. Ele é contra isso, ele mostra que o evangelho, ele é contrário a essa afirmação. Ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele vai dizer que o nosso corpo deve estar a serviço da glória de Deus. E aí Paulo, nesse texto, no capítulo 3, ele utiliza algumas metáforas como mortificar a carne, desponjar-se, ou seja, tirar, a vestimenta e revestir-se. E essas metáforas de Paulo sobre mortificar a carne, que nós devemos mortificar a carne, que nós devemos nos despir e nos revestir de um novo homem, e aqui ele faz sobre o despir e o revestir do novo homem, ele faz uma alusão ao batismo, né? O batismo tem esse significado de você estar se despindo do velho homem e se vestindo, se revestindo do novo homem. Mas essa metáfora, ela não se refere apenas a uma mudança de comportamento. Não é apenas isso, mas ela se refere a uma ação graciosa do Espírito de Deus, no qual o Espírito de Deus, ele move o crente de uma esfera para outra. Da mesma forma que ele fala que Cristo nos resgatou das trevas para a luz. E esse padrão no qual agora nós, sendo um novo homem, sendo uma nova mulher, esse padrão de vida é prevalecido por meio de uma ação graciosa do Espírito Santo, não por meio apenas de meros comportamentos e tentativas, porque isso Paulo vai dizer que resulta em frustração. E essa mudança de vida, meu irmão, ela é comprovada aqui no capítulo 3, pela mortificação das práticas como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza e idolatria. E na última vez que eu preguei na live, nós falamos sobre cada um desses temas. E agora a gente entra no nosso texto. Se do versículo 5 ao 11, Paulo nos dá as características daqueles que são filhos da desobediência. Agora, do versículo 12 ao 17, Paulo nos dá as características daqueles que pertencem ao povo escolhido de Deus. Se para os ascéticos, meus irmãos, o homem poderia fazer o que quisesse com o corpo, Paulo vai dizer no versículo 17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do senhorio de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então nós entramos agora no versículo 12, se atentem à leitura, por favor. Diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu irmão, para começarmos, o primeiro ponto que precisamos analisar, que precisamos compreender, é o fato de que Paulo inicia o versículo 12 nos chamando de povo eleito, santo e amado. Na verdade, ele chama os colossenses, né?
E às vezes, meus irmãos, nós nos atentamos a esses pequenos detalhes da palavra de Deus. E quando nós não nos atentamos a esses pequenos detalhes da palavra de Deus e não aliamos a palavra de Deus ao contexto no qual ela foi escrita, nós então não temos a profundidade da compreensão da palavra de Deus. Então é preciso abordar e relembrá-los que Colossenses, que a igreja em Colossos era uma igreja preeminentemente gentia. E os gentios eram aqueles que não pertencem ao povo de Israel e, portanto, estavam separados do relacionamento e da promessa de Deus. E um dos objetivos de Paulo ao escrever essa carta, esse trecho, é para que aquela igreja tenha em mente que não apenas Israel era o povo de Deus, mas a igreja em toda a sua pluralidade, em toda a sua diferença étnica, cultural, social, a igreja é o povo eleito, o povo santo e amado de Deus. No capítulo 1, do versículo 8 ao 19, Paulo vai escrever claramente contra o judaísmo, que impunha àquela igreja as leis e os deveres da dieta judaica. E Paulo vai dizer que isso era totalmente desnecessário e ofensivo à obra de Cristo, ao que Cristo fez. O contexto naquela época era um contexto de separação étnica, cultural entre os judeus e os demais. E Paulo aqui ele afirma que não só Israel, mas toda a igreja de Cristo, seja ela qual for, seja qual diferença ela tem, ela é um povo, ela faz parte do povo eleito, santo e amado de Deus. Os colossenses, meus irmãos, eles viviam num mundo influenciado pela descrença e pela incerteza sobre o sentido da vida. O que restavam aos colossenses era apenas os seus falsos deuses. E esses falsos deuses com capacidades duvidosas e que não respondiam às perguntas a respeito do propósito humano. Enquanto os judeus, eles afirmavam que possuía o Deus de Israel, o Deus que historicamente mostrou estar ao lado de Israel, os colossenses viviam a frustração de lidar com seus falsos deuses. O Antigo Testamento, por exemplo, a lei de Deus e o recurso que eles tinham nos dias que Paulo escreve, afirmava todo o tempo que Israel era o povo eleito, que Israel era o povo santo, que Israel era o povo amado de Deus. Mas, meu irmão, Paulo vai dizer, o apóstolo aos gentios vai dizer que a graça de Deus, ela se revelou além dos povos. A graça de Deus tornou os povos num povo apenas. E este povo é um povo eleito, um povo santo e amado de Deus. Para Paulo, meu irmão, o Deus que elege é o Deus de amor que age graciosamente e sabiamente, além das concepções humanas. Deus se mostra um Deus diferente. Um Deus que está além das concepções sociais, financeiras, estruturais, étnicas, culturais. Deus está além disso tudo. E com certeza, o fato de que Deus é um Deus para os gentios, que o Evangelho prega um Deus aos gentios, era um choque de realidade nos dias de Paulo. E a partir disso, nós temos aqui as características daqueles que são eleitos, santos e amados por Deus. No versículo 12, Paulo ele inicia usando
a mesma metáfora que ele utilizou no versículo 10, em que aqueles que são eleitos de Deus, eles se despiram do velho homem e agora eles se revestem de um novo homem. E o revestir do novo homem aqui, meu irmão, ele resulta em alguns atos. Aquele que é revestido de um novo homem, ele resulta em atos de misericórdia. Acompanha na sua Bíblia: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando e perdoando uns aos outros. Essas são as características daqueles que Paulo chama de eleito, amado e santo de Deus. Essas são as nossas características. São essas características que devem nortear o nosso comportamento e aquilo quem somos. E é exatamente por isso que não é aquilo que eu faço que me torna um eleito, um santificado e amável de Deus. As características, elas vêm após Deus eleger no texto, na ordem do texto. O que nós podemos entender? Que Deus, ele elege primeiro, ele santifica primeiro, ele ama primeiro, antes mesmo de que com a nossa vida nós revelemos, na verdade, misericórdia, bondade, longanimidade, boas obras. Nós precisamos entender que Deus, primeiro, ele salva, ele elege, para que a partir disso possamos refleti-lo. Às vezes há entre nós aquela famosa frase: primeiro eu preciso me consertar para entrar para a igreja, né? Mas o fato é que Deus primeiro ele elege, ele salva primeiro. E essa salvação ela é desenvolvida, a Bíblia vai dizer isso. E então refletimos boas obras. Essas características que são agora listadas por Paulo, ao contrário das características listadas no versículo 5, elas agora orientam a vida daqueles que pertencem a Deus, aqueles que não andam mais no caminho dos filhos da desobediência. E essas características fazem parte do caráter de Deus. Essas características, meus irmãos, ela faz parte do DNA de Deus. E por elas fazerem parte do DNA de Deus, elas se tornam hereditárias para aqueles que são filhos dele. O novo homem, o revestir do novo homem, é aquele que a imagem de Cristo está sendo restaurada de forma progressiva nele. E essa imagem, ela vai se tornando visível à medida com que vivemos. E nossos relacionamentos, a nossa vida, tudo é transformado. O natural, meu irmão, é que o filho reflita a imagem do seu pai. Se você pegar um pai aqui nessa noite, e se você olhar para o filho, você vai ver que há características do pai no filho. Nós temos aqui o irmão Creir com Emanuel, Davi com Lucas, Júnior com Estevão e Bernardo, David e João. David e João, então, o natural é isso, que os filhos reflitam a imagem do pai. E Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 15, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E o próprio Jesus, ele vai dizer nos evangelhos que quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se o Filho, ele revela o Pai, aquele que vê a igreja, vê o Pai da igreja. E exatamente por isso que Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele diz que através da igreja, através de nós, Deus seria manifestado aos homens.
Se possuímos, meus irmãos, as características do caráter de Deus, consequentemente, levaremos a sua imagem aos homens. Paulo vai dizer, sobretudo, no texto, versículo, sobretudo, versículo 14, sobretudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo aquilo que foi falado, que nós falamos até aqui, acima de tudo, esteja conosco o amor que é o vínculo da perfeição. O amor é o maior dentre todas as características daqueles que são eleitos, amados e santos de Deus. Essa é a virtude maior, essa é a qualidade suprema. O amor, meu irmão, ele é apresentado nesse texto como o vínculo perfeito. E é isto, exatamente isto, que é o outdoor da igreja ao mundo. A nossa unidade, os nossos relacionamentos revelam o amor de Deus que é derramado em nossos corações, e Paulo vai dizer isso na introdução dessa carta. Meu irmão, onde nós encontramos uma comunidade de pessoas disposta a sacrificar-se uns pelos outros, aonde as pessoas têm tudo em comum e não permitem que ninguém passe por dificuldades sozinhos, onde nós encontramos pessoas como estas, que por mais que sejam complicadas, por mais que você ache que seu irmão é complicado, onde nós encontramos pessoas dispostas a melhorar. Você pode até imaginar que a minha fala é uma fala hipócrita, porque ela não revela a realidade de muitas igrejas. Mas, meu irmão, esse é o padrão, e é esse o alvo da igreja. É para este alvo que nós devemos caminhar. A igreja tem como missão, objetivo, glorificar a Deus. Este é o único objetivo da igreja, não há outro. O grande objetivo da igreja é adorar a Deus, e essa adoração não é apenas cantando louvores, mas é um comportamento, é um modo de enxergar o mundo e de me relacionar com o outro. É o amor, é o vínculo da perfeição. Meu irmão, se nós não nos reunimos aqui pelo objetivo bíblico, por aquilo que Cristo nos orientou, nós estamos gastando o nosso tempo. Se nós não vivemos como Cristo mostrou para que vivamos, precisamos reorientar o nosso coração. Então, meu irmão, se nós somos eleitos, santo e amado de Deus, o fato de sermos eleito, santo e amado, temos então algumas características, e nós falamos elas aqui. E se nós temos essas características, consequentemente, existem algumas implicações práticas em nossas vidas. Alguma coisa muda. A partir do momento que nós somos eleitos de Deus, que Deus nos chama das trevas para a maravilhosa luz, que Deus nos tira do caminho dos filhos da desobediência e nos leva ao caminho dos filhos de Deus. Algo muda em nossa vida. Versículo 15, a implicação de ser eleito, santo e amado. Acompanha comigo. Qual é a implicação? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo.
e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo, meu irmão, ele encerra esse trecho voltando a sua atenção para a vida prática daqueles que são eleitos por Deus. E ao longo agora do final da carta, ele vai falar isso de forma mais específica. Ou seja, ser eleito por Deus, pertencer ao povo de Deus, não se refere apenas a uma salvação da condenação no juízo, mas se refere a uma implicação prática de vida. Ser eleito de Deus não é apenas ser salvo do inferno, como muitos acham. Mas ser eleito de Deus tem uma implicação para uma vida prática, emocional, equilibrada. Essa paz que Paulo fala aqui, no versículo 15, ela se assimila ao que Cristo falou em João 14, versículo 1, que ele diz: não se turbe o vosso coração. Aquele que é eleito de Deus, a sua vida se transforma, porque ela passa a ter uma paz. E essa paz, ela é encontrada na pessoa de Cristo. E ela resulta numa confiança no controle exercido sobre as nossas vidas. Meu irmão, todas as suas decisões, todas as nossas decisões, seja em qualquer circunstância, devem ser orientadas pela paz. A ausência de paz nas nossas decisões, elas nos indicam a vontade contrária de Deus. Já parou para pensar nisso? Quantas decisões você tomou e depois se arrependeu porque você não sentia paz nisso? Eu mesmo passei um momento difícil na minha vida, difícil no sentido de decisão, em escolher 2 caminhos. Eu tinha 2 caminhos que eu estava crendo que Deus me chamou para algo. Em um caminho eu sentia paz, outro caminho eu não sentia paz. Optei pelo caminho que eu sentia paz. Por mais que as circunstâncias são mais difíceis aparentemente, por mais que as dificuldades, elas gritam mais alto no caminho em que nós sentimos paz, é este o caminho que devemos seguir. Porque seja qual for a dificuldade, a paz de Deus, estando em nós, revela a sua vontade. Então, meu irmão, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Outra implicação, sede agradecidos. Estar satisfeito, na verdade, não é estar satisfeito, é ser satisfeito. Ser satisfeito com o que Deus é e com o que Deus tem feito. E ser satisfeito é uma das formas de adoração, em que exalamos um aroma suave, que chega até o trono de Deus. Compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem Deus ama, Romanos 8, 28, é aprender aprender a ser satisfeito com aquilo que você tem. Porque, meu irmão, o que você não tem, como já diz aí fora, você não precisa. Eu disse na oração da madrugada que eu gosto muito da versão do Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e em nada me tenho falta. Na versão hebraica, eles sempre escrevem no presente contínuo. Em algumas versões vem escrita, o Senhor é meu pastor e nada me tem... Como é que é? E nada me tenho
nada me faltará no futuro, né? Nada me faltará. Mas no hebraico não se escreve no futuro, se escreve no presente contínuo. Então a tradução mais correta seria: o Senhor é meu pastor e em nada me tenho falta. Me tenho tido falta. E eu gosto dessa versão, porque ela reflete realmente o fato do homem ser satisfeito, de estarmos satisfeitos, porque nada nos faltará. Olha só, é uma confiança. A gente não sabe a dificuldade que estamos pela frente. Estamos num período de pandemia. A gente não sabe se amanhã nós vamos ser mandados embora. A gente não sabe se amanhã vai ter vacina. Mas em nada me tenho tido falta. Essa é uma das implicações daqueles que são eleitos, santos e amados por Deus. E é exatamente ser satisfeito que é uma das preocupações de Paulo aos Colossenses. Uma das preocupações dele é essa: a suficiência de Jesus Cristo. Cristo, ele é suficiente em todos os sentidos para a vida do cristão. A palavra habitar no texto, no versículo 16, ela nos dá uma ideia de morar de forma permanente. A palavra de Deus, meu irmão, ela deve morar de forma permanente em nós. Todo o nosso pensamento, nosso comportamento, nossas decisões, sejam elas de cunho moral, social, religioso, elas devem ser orientadas unicamente pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é regra, ela é única, e ela deve morar de forma permanente em nós. Essa necessidade, Paulo vai colocar isso nesse texto, ela também está intimamente relacionada ao culto cristão, ao nosso culto. E também a nossa convivência relacional como igreja. A palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. Ela orienta o púlpito, ela orienta os cânticos, ela orienta as orações. Já parou para pensar nisso, que até as orações devem ser orientadas pela palavra de Deus? Às vezes nós oramos ao Senhor aquilo que queremos, aquilo que achamos que é certo, que é errado, mas a oração, ela deve ser orientada pela palavra de Deus, porque senão Cristo não nos daria o padrão de oração. Nós temos um famoso texto, né, que me vem à mente agora, em Apocalipse, que Cristo fala: eis que estou à porta e bato. E alguns acham que esse texto é para a pessoa aceitar Jesus. Seu coração só tem uma maçaneta por lá de dentro, você tem que abrir essa maçaneta para Jesus entrar. Ali não tem nada a ver com isso. A igreja de Laodiceia retirou Cristo do centro da igreja. Cristo agora estava ao lado de fora. E por estar ao lado de fora, aquela igreja era uma igreja morna. A palavra de Deus, ela tem que ser o centro da nossa vida. Ela tem que ser o centro do nosso comportamento, da maneira como que vemos o mundo. Não são os nossos desejos, como os ascéticos afirmavam. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando o homem, ele colocou para si as suas vontades, quando o homem deixou que os seus desejos assumissem o trono de Deus em seu coração, houve então a queda que trouxe morte, a queda que trouxe dor, que trouxe sofrimento. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, não é apenas em algumas áreas da sua vida, não, em todas as áreas. Habite ricamente, em outras traduções, abundantemente, a ponto de transbordar. E concluindo, versículo 17: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação.
Paulo nos chama de eleito, santo e amado. Quando nós somos eleito, santo e amado, nós temos algumas características. Quando Deus nos salva, essa salvação fica explícita por algumas características. E as características foram listadas: misericórdia, bondade, longanimidade, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Existe um padrão para isso, e o padrão é Cristo, assim como Cristo vos perdoou, né? Então, se nós suportamos, se nós perdoamos, é porque Cristo nos perdoou. Esse é o padrão, né? Por que nós não suportamos o outro, não perdoamos o outro? Se Cristo perdoou a nós, que somos complicados também, né? E se nós temos essas características, se Deus nos salva e nos dá algumas características, essas características têm implicações práticas na nossa vida. E essas implicações é a paz, é ser agradecido, é habitar a palavra de Deus em nós, essas são as implicações. E aquele que Deus elegeu, aquele que Deus santificou, aquele que Deus amou, primeiro, Jesus Cristo, através dele, Cristo nos tornou também eleitos, santos e amados. Deus, antes mesmo da fundação do mundo, elegeu Cristo, aquele que é santo, aquele que é amado. E através da obra de Cristo, nós também nos tornamos eleitos, santos e amados. Nós somos chamados, meu irmão, para uma vida nova, com novos padrões, com novas características, porque nós herdamos o DNA do Pai. E a partir disso, a nossa vida agora ela muda e nós vivemos então uma transformação progressiva até o dia final. E em todo momento, sendo orientados pela palavra de Deus. Meu irmão, lute contra o seu coração. Lute contra o seu coração. Lute contra os seus desejos. Lute contra aquilo que você acha. Porque não é o que você acha. Não é o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus nos orienta. Porque ela é a fonte da vida. Amém? Vamos orar? Pai, nessa noite nós dedicamos ao Senhor o nosso coração, para que o Senhor possa estar transformando através da compreensão da Tua palavra. Que a Tua palavra possa habitar ricamente em nós. Que possamos ser eleito, santo e amado do Senhor. Para que então possamos revelar a salvação através dos nossos atos de bondade, de misericórdia, e que isso possa ter grandes implicações na maneira como nós nos comportamos. Tende misericórdia de nós, enquanto vivemos nesse mundo lutando contra o nosso coração, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que possamos nos satisfazer, ser satisfeitos com o que a Tua palavra diz, com quem o Senhor é, com o que o Senhor tem nos dado, com o que o Senhor tem feito. Nos guarde o Teu povo e que a Tua palavra possa ser consolidada em nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém, meu irmão.